bem-vindo! Oiê! Bem-vindas! Mais um episódio do Pode Isso, Mãe! Sei, pode o que você quer saber? A gente pode receber esse convidado muito especial. Vou apresentar assim, ele é pai do Arthur, Larissa, do Davi. Ele é a pessoa... Ele tem uma coisa aí, né? Ele é incrível. Ele tem um podcast muito maneiro, que eu já fui. Ele também é o criador e organizador do Grande Jogo das Estrelas, que é um evento que acontece aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, que é o maior evento beneficente do Brasil. E que agora, neste mês de dezembro, tem 20 anos já de comemoração. E sempre tem, o quê? Acima de 50 mil, 60 mil pessoas. E ele é... Quem, Marina? Apresenta. Ele é essa pessoa incrível. Torcedor do Guarani, gente. Tem que falar Eu ia falar isso, eu ia falar essa pessoa incrível pra deixar ela falar, pra não parecer. Não, chegou com defeito. Não, defeito não. Você a minha veio até de verde aqui, ó. Ela veio até de verde, ó. Bugrina. Ai, que verde. Que introdução, gente. Deixa eu te falar, eu só conheço duas pessoas que torcem pro Guarani. Você e o Ricardo, que é o marido dela. Para com... Agora, olha aqui, primeiro que a menina... Vai, Júnior, começa a defender. A Gabi que tá aqui foi me buscar ali, ela é de Campinas. Então, ela torce? Gabi? Se ela torce ou não, ela vai dizer que tem que torcer. Só dela de ser de Campinas já tá lá. Já melhorou. E tem um amigo meu que ia me buscar aqui, que ele é bugrino, amigo do Volpe, o Gui. O Gui. Gostei. Porra, tinha que mostrar isso pro Gui, olha só. Olha, mas tá bem baixo agora, hein? Muito bom! Tá bom. Eu adoro! Tá bom, a gente se diverte, pelo menos. Gente, aqui é raro, deixa eu te falar. É raro. Senão você tá sendo inconveniente. Daqui a pouco... Deixa eu continuar o podcast aqui com ele. Eu só gostei porque ela falou Arthur, Larissa e Davi, ela me prendeu aqui, é por isso. Então, o Bugrino Júnior veio. Muito bom. A gente só tá fazendo isso porque ele é nosso amigo, a gente sente tranquilidade pra falar, não é? Olha, a gente adora receber os homens aqui, os pais. Pois assim, eu tô, não, que é um lado da maternidade que a gente... Precisa aprender, eu tô muito olhar. orgulhoso, tô muito feliz de vocês estarem me recebendo aqui, porque pode isso, mãe. E tá um pai, apesar que eu sou pai, mas às vezes eu tenho que ser mãe. Também. Desculpa me expor, mas às vezes eu tenho que ser, a gente tem que ser pai e mãe, né? Não tem jeito. Quando um viaja, quando o outro não viaja, o outro viaja, o outro tem que ficar. Então, a gente acaba fazendo as duas funções. Mas, pô, olha, ser convidado para um programa, ainda mais sendo, assim, primeiro a bugrina aqui, a mulher do bugrino. Eu vim toda verde. E você, que é a Regiane, pô, você foi muito legal de ter ido lá no meu programa, a gente se divertiu lá, legal. Você contou muitas histórias. Verdade. Inclusive uma no carnaval, muito bacana, ela contou, muito interessante. Assistam no podcast do Júnior, que ela vai expor essa história aqui. No Júnior Coimbra Não, mas Show. faz tempo, né? Uns 4 anos que eu fui, sim. Que 4 anos? Gente, você me tudo deu isso? ano passado, no retrasado, ano passado. Não, mas eu ia lançar o livro. Já tem 3 anos. Não, faz tempo. Não tem 3 anos, faz pouco tempo. Quem quiser assistir é só entrar lá no... Bota lá, Júnior Coimbra Show, Regiane Alves, você vai achar o episódio. Não, primeiro que eu tô também muito feliz, porque eu te contei isso lá, né? Você fazia aqueles papéis meio de menininha enjoadinha e tal. Eu falava assim, cara, eu preciso falar com ela, eu quero falar pra ela que eu odiava ela. E ela é a menina mais engraçada que eu... Aliás, a gente tava rindo aqui tanto antes de comear o programa aqui. Porque eu falando as minhas besteiras. Mas eu acho que você tem que fazer um livro só de histórias. Essas personagens são só pra extravasar a raiva, né, o rancor, o mau humor, porque do Regiane é pura... Cara, impressionante. Generosidade e bom humor, assim. Essa pessoa hilária, né? Vai fazer teatro com ela, vai. Daqui a pouco eu vou fazer uma introdução pra você. Vai fazer teatro com ela pra ver o que acontece. Você não consegue... Vamos voltar aqui. Obrigada. Que bom estar aqui com vocês. Mas sabe o que a gente queria saber? Se você sempre teve essa vontade de ser pai, assim, ou como que veio... Né, esses filhos vieram, como que era uma coisa desejada, não foi? Foi construída? Como é que... Não, é engraçado, assim, você perguntar isso, porque eu sempre tive vontade de ser pai. Sempre, assim. Eu não sei, claro que tem a ver, nossa, eu olho, já dá vontade de chorar, de ver meus filhos. Larissa? Arthur, Davi, Larissa. O Arthur, ele vai ser o único que vai ser chamado mesmo de Arthur, né? Porque meu pai é Arthur, chamam de Zico. Eu sou Júnior. E eu não botei o Neto, que minha esposa queria botar o nome dele como o sobrenome dela. E ele, nome de rei, né? Ele faz no dia 20 de novembro, que é Zumbi dos Palmares, então não tem aula. Eu já sou dia dos mestres, que também não tenho aula. Meu Deus! E aqui a Larissa, que é a minha princesa, que assim, foi a segunda menina da família quando ela veio, né?
E o Davi, que também é nome de rei também. É outro, esse nasceu sem querer. Foi eu acho que é o mais colado comigo, assim. Ai, que ótimo. O primeiro, então, foi um filho desejado, planejado. Foi planejado. A Larissa também, né? A gente já tinha 5 anos. Ele já tinha 5 anos quando ela nasceu. Quando a gente engravidou, né? Mas o Davi não. O Davi foi 1 ano depois da Larissa. E eu e meu irmão também temos uma diferença de 1 ano e 1 dia. Na minha festa de 1 ano, minha mãe estava com a barriga desse tamanho. E de madrugada, depois, no dia seguinte, meu irmão nasceu. Uau. Mas quase que nasceu no mesmo dia que eu, 1 ano depois. Meu Deus! A gente sempre comemorou aniversário juntos, durante muitos anos, né? Mas respondendo a tua pergunta, assim, eu sempre acho que por ter essa base familiar, né? Não só com meus pais, mas com meus tios e vendo tudo isso, eu pensava assim, pô, o dia que eu for pai, eu vou ser o melhor pai do mundo, né? Você que pensava? Eu sempre pensava, era meu sonho, era ter uma família e ter meus filhos. E assim, eu não podia, eu acho que nem nos meus sonhos, nos maiores sonhos, eu podia imaginar esses 3 que vieram aí, que são assim, é um amor um pouco difícil de explicar, né? Para quem não tem ou para quem nem planeja vive, ter. Né? Não Teve não é muita clichê, mudança, não. você acha, na tua vida? Assim, Cara, tem uma história. Tô levando esse microfone aqui para cima, que eu não sei se é para fazer isso ou não, que no Não, meu não ele tem. pega, Não tem. O Alisson vai bater em você. O meu fica lá paradinho, mas tá bom, né, produção? Tá bom, né? Não vou cantar ópera aqui, não, tá, mas. Aliás, hoje. Mas que a gente tá gravando. A gente tá gravando, dia. mas o Claudinho, vocês podem entrar lá também para assistir o nosso amado diretor Claudinho Galvão cantando uma ópera lá. Cantou ópera, fez Pato Donald, fez tudo, loucura. Foi demais. Mas assim, quando eu era... O que eu tava falando, meu Deus do céu? Você tava falando da transformação, né? De como foi o terceiro filho. Você falou que tem uma história para contar. Todo mundo falava assim, pô, quando você tiver filho, você vai ver que muda a tua vida. Então eu ficava com isso na cabeça, né? Aí meu filho nasceu, o Arthur, e aí, pô, foi para casa e tal, aí eu ficava assim pensando, né? Não mudou assim, tipo, minha vida... Minha visão da vida não mudou nada, é normal, assim, tô com meu filho, amor da minha vida, mas não... Aí eu lembro, como se fosse hoje, assim, teve um belo dia que eu voltei para casa e eu cheguei perto dele, ele deu um sorriso olhando para mim. Cara, aquilo ali, quando ele riu para mim, é difícil até explicar, e não é, como é que é, não é papinho de... Não é clichê. Não é, cara, dá um negócio no peito, que ali eu vi que tem um ser no mundo, né, que é mais importante que eu. Então, eu sempre... Porque, por mais que você ame as pessoas, você é a pessoa mais importante da sua vida, né? Mas hoje eu sou o quarto. Eu sou o quarto, porque não tem... Eu até entendo as pessoas que não querem ter filho, ou que não planejam, ou que acham que é... mas é muita coisa, é muito custo, é muito isso. Claro, pô, você tá... Mas eu acho que não substitui. Você sabe que eu tenho quando eu tô com alguma dificuldade, assim, no meu dia a dia, aí você sabe que eu fecho os olhos e eu lembro do sorriso do meu filho Antônio? Igual. Que parece que me dá um conforto, assim, você fala, não, tá tudo bem. E vamos seguir, porque tem algo sempre maior, né? Porque às vezes você acha que naquele momento seu problema é o maior do mundo, né? Você fala, não, peraí, tem aquele sorrisinho aí, tá tudo bem, relaxa. Você não tem isso? Às vezes você pensa na Maria eu penso na mãozinha deles, sempre. Mãozinha? Eu tenho umas fotografias mentais, assim, da mãozinha deles dormindo, bebê. Eu ficava olhando aqui e falava assim, agora tá tudo seguro, tá tudo bem, porque eu tinha uns pânicos de afogar, o outro que tinha refluxo, sabe, vai ter reação da vacina, não vai, sabe essas coisas, bebezinho? E aí, quando eu dormia, eu via a mãozinha, ou a respiraçãozinha aqui no bodyzinho, e eu falava, agora tá tudo bem, nesse momento tá tudo bem. Eu sempre fui de contemplar esses momentos que tava tudo bem. Sei que nem eu. Eu sou aquele pai, o pai maluco, aquele que de madrugada, de 2 em 2 horas, ia lá pra ver se tava respirando, se tá bem. Pra ver se tava... Fazia assim, às vezes, assim, faz alguma coisa, mexia pra pronto. Mas sabe qual que eu era psicopata. Tá respirando, né? Aquele que... Mas eu até hoje, eu tenho uma coisa que, assim, minha esposa nem ela é mais desligada, assim, em relação a isso, mas todo dia eu dou boa noite para eles e parece que é uma coisa que me fala, tem que ir lá todo dia. Eu entro no quarto dos meus filhos, porque eu durmo muito tarde, né? Durmo 2 e pouco, 3. Eu vou lá e dou um beijo em cada um todo santo dia. Dependente do horário. Você a não ser que tenha alguém dormindo junto lá, ou que nem agora minha cunhada tá lá e tudo. É mais tranquilo, mas geralmente eu sempre faço isso. Você sabe que eu tenho... É engraçado, a gente tá falando de memórias, né? Assim, da nossa infância, né? Como isso marca, né? A memória da infância deles. Enfim, meus filhos estudam cedo e às vezes tem que ir lá às 6 horas da manhã, né? Acordar, vambora, eu morrendo de sono.
Mas às vezes quando eu olho aqueles dois, e muitas vezes os dois estão juntos, porque os meus também é 1 ano e 4, né? Então às vezes um tá dormindo assim, ó, um abraçado no outro, um tá com as costas do outro, um tá com a mão, um tá com o pé em cima. Mas sabe quando você faz a fotografia na tua cabeça daquele momento, que você fala, gente, eu queria eternizar esse momento. Aí é a hora que eu consigo, né, porque agora eles já estão mais menininhos e tal, né? E aí eu dou um beijinho e tal, e aí tudo, não sei. Isso também renova a nossa fé, né? Porque assim, cara... eu sei que todo mundo gosta de pedir, mas você agradecer, sabe? Agradecer que tem uns... Né? Nossa, a gratidão todo santo dia eu acordo e falo, pô, nossa, não é possível, que cara. bênção, né? Deus é muito bom comigo, né? E a sua infância era boa, assim, também? Que você tem essa lembrança com seus irmãos? Cara, muito. Meus irmãos, meus primos, também, somos 3 também. Somos 3. Aliás, minha esposa também são 3. A esposa do meu irmão também são 3. Mentira! A outra, todo mundo é 3. Só pode ser em 3. Só pode ser em 3. É todo mundo em 3. Minha mãe são 3 também, né? Ela e 2 irmãs. Lá, meus pais aí com ela. Os vovós ficam alucinados, né? Nossa, a Larissa é a cara da sua esposa, muito. Eu brinco que ela é a única que não... Porque a minha esposa é descendente de japonês, né? Neto de japonês. Então, meus dois... Você vê que eles usam óculos, porque eles nasceram japinha mesmo. Nasceram os dois japinha. Ela foi a única que ela fala, né, papai, eu tenho olho igual o seu. Meu olho também é pequeno. Bonitinha. Mas, Júlia, isso que você estava dizendo, né, de que sua vida não mudou no começo e, de repente, esse sorriso te despertou. Eu tenho uma birra com essa conversa de amor à primeira vista quando o filho nasce, porque é tanta... Todo bebê é igual, né? Assim, quando olha, no início, não, assim... E é tanta responsabilidade que vem à tona, de repente, e o amor, ele é uma construção, né? Isso, que é aí é quando você supera algo, e aí é uma doença que foi embora, uma virose que acabou, e aí é um dia que não comia, agora tá comendo, não dormia, tá dormindo. Então é uma construção. E aí essa sutileza que você contou do sorriso, que eu acho que é a verdadeira construção mesmo de uma relação que só a gente sabe. É isso. É que o amor, ele vem naturalmente. Eu sempre falo que meu filho, eu descobri durante um tempo que ele era o meu melhor amigo. Assim, impressionante. Meu filho era o meu... Depois que ele foi crescendo, né? Ele era o que eu via, era o que está sempre comigo. Então, eu não sei se tem a ver com o fato de eu sempre sonhar em ser pai, porque minha esposa não tinha esse sonho assim. Ela falava que ela não tinha essa coisa de tipo, nossa, até queria ter filho, mas não era uma coisa. Eu sempre tive, né? Então eu não sei. Por exemplo, meus filhos, se meu filho tiver com febre, parece que eu tô com febre. Eu fico muito afetado, sabe? Assim, quando algum... E ela, coitada, que faz mais, né? Aquela mãe é mãe, né? Que tá sempre ali, pega o remédio, faz isso. Mas eu sou muito, né? Eu fico muito... Quando meus filhos estão doentes, parece que eu tô doente também. Parece que tem uma parte minha que eu preciso... Ela fala, sai daqui que você tá... Ela fala, daqui a pouco o Júnior vai ficar doente, já conheço e tal. Mas incomoda muito, né? Quer dizer, o filho tá... É como se você tivesse ali, tivessem cortado uma parte, você tem que ficar ali até ele melhorar, você não consegue... Você cria um estado de alerta. De alerta, né? Exatamente. Mas impressionante. Mas a sua infância foi uma coisa boa, assim, de... Foi muito legal, assim. A gente teve uma... 3. Não, e rapidamente, nós, como filhos dele, né, principalmente, a gente entendeu rapidamente que a gente fazia parte de uma família um pouco diferente do normal, porque ele, né... Teve um momento isso? Não, isso é muito... Assim? Os netos são assim. Os netos, quando nascem, quando começam a ter 4, 5 anos, eles começam a perceber. Por que o vovô está na televisão? Por que quando a gente vai no lugar, todo mundo para? Por que isso? Por que aquilo? Então, já sabe. Então, você não acaba tendo uma educação que, por mais simples, humilde, tudo, né, normal, mas é ele, né? Então, assim... Só para quem tá ouvindo a gente, ele é filho do Zico, gente, porque tá mostrando as imagens. Foto, né? Mas porque passa no Spotify também. Então, para quem tá ouvindo, então, ele... Você rapidamente sabe que... Então, a gente teve uma vida muito... ao mesmo tempo que a gente teve uma educação normal, mas era sempre... com os olhares, né, o tempo todo. Em cima de vocês. Uma coisa de você ir para a escola e você nunca é o garoto normal da escola. Todo mundo até hoje que me encontra sabia quem eu era, sabia o que eu me vestia, sabia o que eu fazia, porque fica todo mundo te observando, né? Horrível. Então eu nunca tive uma... Era horrível assim no início? Era estranho? É uma mistura de estranho com... É bom também, tem muita coisa que vem boa, né? Claro. Todo mundo, quantos não queriam trocar de lugar às vezes? Mas... As pessoas não entendem. É uma vida que você tem que se privar de muita coisa. Você não pode ter a mesma atitude que seu amigo, porque se você tiver, vão falar de você, não vão falar dele.
Então, a gente... Só que, imagina, você... Em 83, eu tinha 5 anos. Nós fomos morar na Itália, porque ele foi jogar na Itália. Então, você absorve uma outra cultura, quer dizer, uma outra língua. Eu lembro que a gente voltava para o Brasil, minha avó falava, você está rezando em italiano, você está falando... Tinha palavras que eu não sabia em português, que a gente fala, italiano é muito igual. Aí, beleza, voltamos em 85. Aí, em 92, 6, 7 anos depois, Japão, que é outra cultura. Já era adolescente. Então, por causa da carreira dele, a gente teve uma facilidade, né, de conhecer outras culturas, que faz uma diferença brutal, né, na nossa vida, infância, né? Na vida. Na vida. É impressionante. Você estava contando assim. Ali pra gente fora que você achou que falava inglês quando chegou lá. No Japão a gente fez 5 anos de Britânia, aqui, aqueles negócio de curso de inglês aqui. Aí chegamos lá, eu e meu irmão, e aí tinha uma prova para entrar na escola americana, que as provas de 40 perguntas. E a gente estava um do lado do outro, eu comecei a ler assim. Não sabia nada. Eu olhei pra ele, falei, você tava... Não, falei, ferrou, estamos ferrados. A gente já sabe, the book is on the table. My name is Júnior. Mas tem uma coisa muito legal na sua fala, porque a mudança de país, você poderia falar sobre isso aqui como algo que dificultou na tua infância algumas relações de vínculo, né? O pertencimento a uma escola, a um grupo de amigos. Então, eu tô pensando em quem está ouvindo a gente, que de repente tem essa realidade. Eu tenho uma aluna que, quando ela chegou, tinha uma coisa de muita raiva, porque era a 3ª mudança em um semestre, por conta do trabalho do pai. E aquilo era muito doído para ela, porque ela não ficava em escola nenhuma, né? Então, mais uma vez, para a gente ver como não são os eventos em si, né? A gente estava falando disso antes. Mas a forma como a gente se relaciona com eles, e eu acho que passar isso para os nossos filhos, né? Então, de repente, você poderia ter visto isso como um problema na tua infância. Pô, meu pai da Itália para o Japão, e aí onde eu me insiro, né? E de repente, você vê o lado proveitoso disso. Mas hoje, né? Também, né? Hoje. Como é que foi lá atrás? Foi difícil? O da Itália é difícil lembrar, porque a gente tinha 5, 6 anos, então assim, mas eu me recordo de uma coisa maravilhosa. Meus amigos da Itália até hoje, eu falo com eles que moravam na minha rua e tudo. O Japão não, o Japão já tinha, em 92 eu tinha 14, mas é porque eu faço em outubro, então sempre, né, eu falo o ano é 15, mas na verdade é 14. E a gente não queria ir, porque pro Japão, muito longe e tal. Em 91, um ano antes, a gente foi para conhecer a nossa casa lá. E a gente não conhecia o Japão, né? Eu falei, Japão, o que a gente vai fazer? Quando chegamos na casa, que eu vi os aparelhos eletrônicos, porque naquela época, em 91, era como se eles estivessem há 50 anos na frente do Brasil. Então a gente olhava, caramba, esse videocassete tá o mundo inteiro, tem um mapa do mundo, tem uma TV a cabo, que a gente não sabia nem o que era. Então a gente olhou aquilo ali, aí tinha a loja da NBA, que a gente gostava, não sei o que, tinha tudo. Tinha show do... Quando nós fomos morar lá, eu fui no show do Michael Jackson, no Japão. Eu fui ver um jogo da NBA no Japão. Eram coisas que você no Brasil sonho, era longe. Então. Era tudo. Longe, né? É longe. Então, assim, e Tóquio, para mim, é a cidade que, se não é Nova York, e depois Tóquio é a 2ª cidade que eu mais amo no mundo. O Japão Então, respondendo ao que você estava falando, eu acho que naquela época, tudo bem, a criança, se você chegar para ela agora, vamos mudar, pode ser que ela tenha uma resistência, né? Mas, assim... Não tem preço. Mas, meu conselho que eu dou para alguém que vai morar fora, que tem oportunidade. É diferente de um pai que está cada hora num lugar, é difícil. Mas assim, tem uma oportunidade de ir. Viver a cultura. De viver, de ter uma educação lá. Legal. Nossa, não, você sabe que às vezes eu tenho essa vontade, né? A gente já conversou sobre isso, de morar um tempinho fora. Você fica em Portugal, não vai? E aí, esses dias porque a gente fica com essa questão, quando levar? Com 5, 6 anos, que ainda não tem muito vínculo ali com os amigos e tal. Aí esses dias eu fui comentar, eles estão com 9, 10, tipo, não. Você tá doida? Você tá doida, não vou deixar meus amigos aqui, não. Os amigos. Muito. E é isso que você falou sobre o seu pai. Eu vivo os 2 polos lá em casa, né? Primeiro que meu filho, quando eu cheguei pra ele, falei, mamãe vai ter um canal no YouTube. Mãe, fala sério. Aí ela ficou poderosa, eu tô entendeu? 30 anos fazendo novela, não é possível. Nada importa. Nossa, eu vou falar para os meus amigos te seguirem, mãe. Juro, eu ganhei uma importância na vida do meu filho. Eu fiquei em choque, assim. Lembra que Se falar que vai fazer o TikTok, então, aí ferrou. Agora, é uma loucura. E aí, o outro...
O Antônio, ele é um pouquinho mais reservado, ele sente um pouco, assim, quando a gente tá em algum lugar, aí alguém chama pra tirar foto, pra falar. Eu sinto que tem um movimento nele, assim, um pouquinho. Aí um dia eu perguntei, né? Aí eu falei, não, mas porque é estranho, né? As pessoas te olham, querem falar com você. Aí eu tive que explicar pra ele, né? Que independente de que eu falei, você não gosta do cara que fala do futebol? Que ele postou muito futebol. Gosto. Então, se você encontrar com ele na rua, você não vai pedir uma foto? Vou. Falei, a mesma coisa, as pessoas gostam da mamãe, mas aí eu falo que não esqueça nunca que eu vou ser sua mãe. Não independente, porque eu acho que isso é muito importante, né? Saber que eu tenho esse valor para esse meu filho, independente das pessoas. Mas só uma coisa que eu lembrei, o meu pai sempre falava, quando a gente ia morar fora, que você não pode ir com a cabeça no Brasil. Ou no lugar que você deixou. Legal. Porque senão você vai ficar... se você vai para lá, vive a vida de lá. Sim. E aí eu acho que tem 2 riscos no fim das contas, né? É o seguinte, todo mundo já pensa assim, e se eu for para lá e não gostar? Que nem seu filho falar, pô, para Portugal você não gostar. Tudo bem, tem esse risco, pode não gostar. E se você chegar lá e não quiser voltar mais? Sim. E não quer voltar mais? Tem, e aí? Né? Se você gostar tanto que você vai falar, agora eu não quero mais voltar pro Brasil, mãe, como é que você faz? Também tem essa. Tem. Então é uma coisa... Cara, morar fora dependendo do lugar, claro, mas assim... Você conseguiu já morar com seus filhos agora, não? Não, o meu filho, o Arthur, morou comigo em Nova York até 2 anos e pouco. Depois ele morou em Las Vegas menos de 1 ano, em 2016. E meus 2 pequenos, meus 2 pequenos vão muito para fora, mas nunca moraram fora, né? Tá, porque você morou em Nova York quando ele era pequenininho. Eu fiquei indo e voltando muitos anos lá, mas assim, quando ele nasceu, eu tava lá 4, 5 anos direto, né? Nossa. Então até 2 anos e pouco ele morou lá, 2 anos e meio, mais ou menos. Então mas eles sempre foram influenciados por esse meu lado viajante, né? De trazer outras culturas. Gosta, né? Por exemplo, desculpa só interromper, eu tenho uma grande amiga que morou no Texas, assim, por um bom tempo, pegou bebê e foi morar, porque o marido morava lá, e ela sacou que ela não queria criar o filho dela lá, que ela queria trazer para o Brasil. E aí, nesse esquema, enfim, que a gente mora aqui na Barra, né? Que tem os condomínios e tal, porque ela estava sentindo necessidade desse filho criar vínculos. Aqui tem de crescer com mais liberdade. Tanto que a gente um dia estava tendo esse papo, né? Quando ir? Ela falou, não, deixa para eles escolherem ele no colégio, para fazer uma faculdade, entendeu? Porque o que se cria aqui é o que fica, que são esses amigos verdadeiros. Então, ela não conseguiu, tipo, foi ruim para ela lá, sabe? Então, deu 3, 4 anos, ela quis voltar. Também tem isso, né? Porque às vezes você quer fazer crescer ali, do lado do tio, do lado da tia, do primo, da avó, né? E no caso, eu, por exemplo, eu tive filho já com 34, por aí, 34, 35. Que é não é arrependimento, não, até que eu aproveitei mais. Aí meu pai me teve com 24. Nossa. Então, hoje, meus tios, né, meus avós, por exemplo, eu tive os 4 avós, né? 3 todos viveram até mais de 80, 85. Olha. Só que meus filhos quase não conheceram meus avós. Então, assim, hoje, esse lado de família, de tio, avô, cara, eles vão envelhecendo, né? Tá ficando mais assim. Então, antigamente, pra morar fora, eu tinha aquela coisa, eu ia pra fora, mas eu ficava, minha avó, tô saudade da minha avó, saudade da minha tia. Só que aos poucos, né? Eles vão... Eu fui perdendo meus avós, meu avô e meu avô, da parte da mãe, então, nossa senhora, meu avô era meu melhor amigo. Então, assim... Nossa, foi difícil. Era difícil. Nossa, era difícil. Tem uma história aí, né, de motivação muito grande. Tô te ouvindo e pensando, né, assim, como é que foi do teu pai, de onde ele vem, né, e o que ele constrói, e depois dele para você, e pensando também de você para os seus filhos. Queria que você falasse um pouco sobre esse lugar da importância da motivação que vem da família, do apoio, motivação e suporte, né? Assim, quero fazer isso. Então, a gente tem aqui pessoas que estão ouvindo a gente e que talvez estejam pensando, meu filho quer seguir uma carreira no esporte, não quer saber de ir para a escola, quer jogar futebol, ou vai para a escola, mas o negócio dele é o esporte, é aí que ele quer investir. Como é que você vê esse lugar dessa importância, até baseado e contando um pouco da experiência da sua família, né? Não, estou aqui ouvindo você e pensando até, vem uma coisa da vida aqui, né? Porque quem pensa, você é filho do Zico, nossa, pensa o quê? Nossa, é rico. Ai, tem vida de... Mas meu pai veio de Quintino, assim, todos... Tem irmãos que moram ainda lá em Quintino. A gente veio com uma base muito, muito simples
E meu pai foi um cara que ele lutou muito para conseguir as coisas na vida dele. Ele, para ir para um treino, ele tinha que pegar 3 ônibus, 2 trens e tal. A motivação era uma dedicação impressionante. Então, ele sempre falou para a gente que a gente tinha que se dedicar. E mesmo você tendo com uma situação financeira muito boa para dar para seus filhos, a gente vem do mundo do futebol, né? Que é mais flagrante. Assim, você ter... No futebol é um dos poucos lugares do Brasil da sociedade, né? Que os garotos que vêm de situações piores são até mais protegidos, assim, porque Sim. eles veem ali uma chance de sair daquela vida, né? Então, não só no futebol, dele, mas na música. Da família, né? Então, a nossa convivência com o futebol, ou é com garotos que vieram, né, de lugares muito até pobres ou de classe baixa, ou pessoas que estão hoje com uma situação muito boa, mas que tinham essa situação, então tem uma base familiar legal. Então, por ser do futebol, eu acho que a gente nunca perdeu essa realidade, né? Esse senso de realidade. Eu acho que sempre convivendo, Sim. acho que fica mais, sabe, na cara ainda. E meus tios também, todos vieram, né? Até as irmãs da minha mãe, meu avô, eles moravam no subúrbio, sempre foram de classe baixa, média, né? Então, a gente nunca perdeu isso. Eu acho que isso eu passo sempre para os meus filhos. Eu acho que por mais que você esteja numa situação financeira boa, situação financeira não é nada, assim, no final das contas, entendeu? Porque, então, se você não se dedicar ao que você faz, você querer se aproveitar de uma situação financeira para conseguir algo, você já está saindo na frente, né? Você tem o que muitos não têm. Você tem uma casa, você tem um carro, você tem comida, né? Você tem possibilidade de conhecer lugares novos. Então, pega disso aí e aproveita, e vai à luta, né? E briga para conseguir teu espaço. E imagina eu, por exemplo, né, sendo filho de quem eu sou, meu nome é o mesmo nome que o dele. É uma carga mais pesada ainda, né? Então, para conquistar o meu espaço com o meu nome, eu tenho que brigar muito, eu tenho que lutar muito. Agora, é óbvio que a minha luta vai ser totalmente diferente de alguém que vem de muito baixo, que não teve as mesmas oportunidades que eu tive. Mas eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que têm essas oportunidades e não faz nada. Essa é a minha grande questão. A gente conversa muito, né, Mar? Eu falo isso, né? Eu lembro de onde eu vim aí de Santo André e pego um ônibus, pego um trem. Agora eu acabei de filmar um filme do Silvio e teve um dia que eu fiquei muito emocionada, que eu gravei do lado da Estação da Luz, que chama Parque da Luz. E era o primeiro dia, tava eu e o Hassum. Aí eu tava de mão assim, dada. Eu falei, ai, boa sorte, vai ser maravilhoso esse filme. Aí eu respirei, eu falei, Hassum, posso te falar? Falei pra ele, tem 28 anos que eu descia na estação aqui de trem, atrás dos meus sonhos, fazendo 10 testes. E hoje eu tô com você, que é tipo um dos nossos maiores atores populares, né? O Hassum é conhecido, ele faz show no Japão também, ele é todo... E aí ele falou, como é a vida, né? Ele falou, e tem um lugar que eu dou muito valor, além de ter a gratidão, mas quanto é diferente quando você tem que lutar pelo seu espaço. Isso. E às vezes eu olho, que é um pouco isso, e falo, gente, mas essa pessoa está no tal colégio, essa pessoa teve isso... E não dá nenhum valor. Às vezes a pessoa não tem nem muito foco do que vai ter, do que não... Aí eu fico questionando, será porque teve muito dos pais? Será que os pais ofereceram muito? Será família... porque às vezes a gente não deu tanto, né? Ou a gente não teve tanto, aí você quer compensar. Mas é bom, você então, não tem, é legal... Você não tem isso, assim, esse pensamento, porque é difícil pra gente, porque você sabe de onde seus pais vieram, o que você já conseguiu. Os seus filhos saberem disso. Eles também. Porque a origem da minha família, por exemplo, meu avô veio de Portugal muito novo aqui, chegou pra cá pra brigar, ele era alfaiate, então ele tinha coisa... Então, assim, toda a minha família tem uma história de luta, né, de superação, então eu faço questão que meus filhos... Meu pai sempre dizia uma coisa assim, muito quando a gente estava comendo e fazia birra, não quero comer, não sei o que, tá muito quente, tá muito frio. Ele falava, tem gente que não tem o que comer, vocês estão aí com um banquete, então assim, tipo, sabe, dá valor àquilo que você tem. Então sempre fiz isso com meus filhos, sempre fiz questão de mostrar os dois lados, essa história, né? Eu acho que muita gente vive de aparência, né, e não tem necessidade, porque... Sim. A vida ela é uma luta diária, né? Para tudo. Independentemente da sua condição financeira, ela é uma luta. Tem gente que conquista tudo, ganha muito dinheiro e depois não sabe nem o que faz. Sim. Você chegou a jogar futebol? Eu joguei profissional até 2003. Meu último clube foi no Japão. Sério? Quando você tinha?
26, Olha, 27. Jogou super bem, então. Joguei, mas assim, era a mesma coisa que não jogar, porque você fazia... Não, se eu fizesse 3 gols, eu tinha que fazer 5. Se eu fizesse 5, tinha que fazer 7. Mas porque era filho cobrança. do Zico, né? Eu brinco que eu não... Todo mundo diz, pô, mas você tinha que ter... Se você tiver 10% do seu pai, eu falo, não. Você fala isso, mas na hora de cobrar, vocês querem não que eu seja o Zico, vocês querem que eu seja melhor que o Pelé. Mas é assim. Era assim. Com os filhos do Zico e com outros que vão... Se você pegar o filho do Michael Jordan nos Estados Unidos, vai ser assim. O cara não quer que você seja igual ao Zico, que você seja melhor que o Zico, o Pelé, que o Messi. Porque era surreal, cara. Eu conto uma história, desculpa, eu conto uma história sempre de um amigo que me chamou para uma pelada uma vez, né? E falou, não vou falar para ninguém quem você é. Tá? Eu cheguei lá. Aí fiquei lá esperando e tal, daqui a pouco, Júnior, entra. Aí eu entrei, primeira bola que eu peguei, gol, daqui a pouco, pum, gol. O cara, pô, tu trouxe um moleque profissional, pô, não sei o que, tal. Devia ter, sei lá, 12, 13 anos. Aí eu comecei a meter 1, 2 gols, tal. Pô, o cara joga pra caramba, não sei o que é ele. Aí o cara é filho do Zico. Aí, pô, porque não avisou. Aí tudo bem. Quando acabou o jogo, esse mesmo cara virou pro meu amigo. Pô, mas não é nada demais o garoto, né? Você não era bom pra caramba? Eu não sabia que era ele. Agora que você virou, agora é uma merda. Você é ruim pra caramba. Desculpa. Que loucura, né? Mas é assim. A gente perde porque quando sabe quem é, a cobrança é outra. Você vai bater uma falta, Os 3 jogavam bola? Só você? Não, que foi todo mais. mundo... Não, meu outro irmão mais novo também chegou a jogar um tempo. Mas assim, era uma cobrança, era ridículo. E até o dos treinadores. Muitos que colocam você, vai lá, faz 2 gols no treino, o cara tem que te botar, ele bota. Mas aí daqui a pouco ele fica numa, como é que diz a palavra, meu Deus, que ele não, uma encruzilhada não, ele fica numa situação que é o seguinte, se eu botar, vão dizer que eu tô puxando o saco, tem que botar. Só que aí, às vezes, ele quer tirar, e não, você pode fazer o que for, e ele não bota porque ele é orgulhoso, e dizer assim, comigo não é só porque é o... Então eu nunca era tratado igual a todos. Que loucura, né? Então, até hoje, todo mundo que jogou comigo, todo mundo que estudou comigo, em qualquer lugar do mundo, sabe quem eu sou. Sabe quem eu sou. Por quê? Porque todo mundo sabia lá. Ele é o filho do Zico. Tá? Bobear não sabe seu nome, ainda que seja do seu pai. Mas sabe que você é filho do Zico. Meu pai buscar na escola era um evento, né? Tipo assim, o Zico tá. Então, assim, imagina, a gente não... É uma vida que, ao mesmo tempo, é muito... Todo mundo vê o lado bom. Mas também muito... É diferente, né? Não é uma criança normal que está ali estudando. Nunca... Mas isso é uma coisa para a gente pensar. Do tal pai, tal filho, do filho de peixe, né? Que é uma carga que se coloca, assim, na sua esfera, ela vai para esse lugar porque o Zico é o Zico, né? A gente conversa sobre isso. Eu dou aula de teatro pro filho da Rê. Então, quando ele foi subir no palco, ele falou assim, mas porque eu falei, gente, pensa, as famílias de vocês vão estar lá assistindo. Aí ele olhou para mim e falou, e a minha avó, que é atriz, e a minha mãe, que é atriz, e o meu pai, que é diretor. E aí você começa e fala assim, a criança poder ser quem ela é, né? E não precisar responder pelo que os pais são, é um desafio muito grande nessas esferas assim maiores, porque todo mundo sabe quem é o Zico, todo mundo sabe quem é a Regiane Alves, mas nos pequenos núcleos familiares, né? Se é um filho de um pai que é médico, se é um filho de um pai engenheiro, se é em que medida a gente não atrapalha? Nossa, não. A gente não coloca um peso que essa criança não consegue vir ao mundo, né? Mas a gente estava agora no almoço, eu falei para ela, amiga, não sei se é bom ou se não é bom o Gabriel começar, porque ele começou um curso de verão para uma outra situação, e aí ela me ligou, eu falei, se prepara que ele é bom. Eu falei, fiz assim. Aí ele chegou e falou, mãe, quero fazer teatro. Aí eu, tá bom, vai. Só que ele foi fazer a estreia dele, fazendo o Mágico de Oz, no projeto dela. Mas, Júnior, eu fiquei assim, eu chorava tanto, porque ele no final ficou emocionado, porque conseguiu. E aí até hoje eu falo, gente, será que é bom? Será que não é? Aí eu tava olhando pra ela e falei, amiga, saiu não sei quantos lugares, filho de Regiane, neto, não sei o que, estreiam. E eu falei, gente, será que é bom? Danada, né? Aí ao mesmo tempo eu pensei, bom, mas pensando bem, a Fernanda Torres foi indicada agora. Não, imagina, Fernanda Torres. Então, né, por um lado... Eu ia lado... falar, engraçado, eu tô com a Fernanda Torres na cabeça aqui, porque são casos raros, assim, né? De que a mãe e o filho, às vezes, se torna... Mas eu não sei se cada setor tem uma facilidade um pouco maior, outras não. Talvez no esporte seja mais difícil. Eu sei que nem sempre é o dom só, tá? Porque eu
falo por mim, meus irmãos, meus 2 irmãos, o filho do Edu, que é meu primo, que é meu tio Edu, que foi um gênio do futebol também, vários que eu conheço, jogavam muito. A gente fazia o nosso time de família ou de amigos, de filhos de jogador, ninguém ganhava da gente. Assim, todo mundo era pra mim, era craque, craque na medida, mas assim, todos jogam demais. Mas quando você vai ver a carreira de futebol, de repente você nem vai saber. Nossa, tem gente que acha que vai assim, nossa, não jogava nada, porque o cara nem viu você jogar. Ou ele viu uma partezinha numa época que ele fala, pô, achava que o filho do Zico ia chegar lá e meter 10 gols. Só que às vezes acontece mesmo, e não acho que seja, eu não acho nem que seja só dom, mas eu, por exemplo, a gente tinha uma coisa de querer seguir a carreira dele, porque a gente era do mundo do futebol. Mas você teve essa vontade? Eu tive muito, eu fiquei muito tempo. Que legal. Mas eu tinha outras paixões. Então, assim, você gosta muito de basquete também, né? Eu gosto muito de basquete, até mais que futebol. Eu de música, de entretenimento. Então, quando eu comecei a fazer evento, quando eu comecei a fazer entretenimento, falei, pô, se eu tivesse começado antes, eu teria, nossa, se eu tô com 27, 28 fazendo evento, e olha que transformou o nosso jogo, por exemplo. Se eu tivesse começado com 20, você imagina, de repente é um talento que eu não sabia e tal, mas era uma coisa que eu gostava. Já estava ali escondidinho. Quando eu pego a minha vida inteira, a parte que eu menos tenho memórias boas foi na época que eu jogava futebol. Olha só. Muito mais pela convivência de jogadores e tal, e tudo. Aquilo ali não me deixou... Ser livre, ser ali, né, presente. Essa escolha, vou jogar futebol, você fez em algum momento ou quando você viu, você estava jogando porque você... Os dois. Fazia parte, amiga. Não, o Gabriel entrar... Vai lá no Coisa Tia Maria. Regiane Alves, aí ele fala, tô fazendo na escola, curso de teatro, vou fazer. Por aí. Não, mas eu vejo, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Uma que desde que a gente não consegue saber quando foi que ela escolheu o teatro, porque desde sempre. E um que... Vocês são doidos. Vai ficar o quê? Ensaiando, repetindo 900 vezes então, pra fazer uma vez? Aí, depois, com 9 anos, ele falou, acho que eu quero fazer teatro. Uma coisa dentro dele, veio dele. Então, assim, ele nunca... Uma vez ele foi com a Maria num set, ele falou, mamãe, eu fiquei o dia inteiro lá com a Maria. E ela gravou uma cena. Falei, filho, é isso. Funciona assim às vezes. Mas eu treino de futebol, imagina. Meu filho foi assistir uma filmagem, eu tava fazendo um outro filme aqui no Rio. Aí ele foi e falou, senta aí que vai ter mais uma cena e tal. Ele, olhando pra mim. Falando, mãe. Que horas acaba? Jogo de futebol não dura esse tempo todo. Cara, futebol... Não, quando acabou... Acabou! Eu falei, não... Lembra o dia do teatro? Cara, mas a gente Fortaleza, eles chegaram de viagem, a gente ia fazer a peça em Fortaleza. Nossa. O Antônio, em 2 segundos, pegou um plástico, fez uma bola, e a gente marcando luz, futebol. E a bola, e o Bruno, nosso amigo, tipo, desesperado. Falei, Bruno, falta tá tudo bem, tô jogando bola. Vamos. Futebol. E os outros subiram pra fazer contra-regragem, lembra? Cara, porque é muito tempo. Cara, mas olha só, a gente viaja, eu viajava pra lugares que tinha que dormir em lugar, base militar e com mosquito pra tudo que ela. A gente foi numa Taça São Paulo de juniores que o alojamento era tão ruim que a gente foi dormir na arquibancada. Todo mundo dormia na arquibancada. Então, no futebol, você passa por coisas que às vezes algum olhava e fala assim, cara, tu tem uma vida boa, cara, tu tá fazendo o que aqui? E a gente pegando ônibus, 8 horas de ônibus pra viajar. Eu já fui pro Cefam, já fui lá pra Xerém também. Xerém, eu fui treinar. Eu joguei no Fluminense nos juniores. Então eu ia pra Xerém todo dia de carro. Todo dia, 1 hora. Eu sei, o trânsito dava 1h30 na minha naquela época. Hoje... frente, é do Flamengo, né? Do Fluminense. Do Fluminense. Você sei tudo de futebol. Lá. Eu dava aula lá no Zeca Pagodinho, mas eu lembro que eu passava no estádio. E aí eu dava aula lá no Projeto do Cinema. Isso é muito todo legal. dia no Pancheirinha. E às vezes os garotos disputavam, e tinha paroinha, a dedanha e tal, pra ver quem ia pegar carona comigo. Nossa. Porque a minha carona ajudava muito. Na Zona Sul, alguns paravam ali no meio da Ilha do Governador e não sei o quê. Muitos que viraram depois... O Roger Flores, esses caras todos jogavam comigo lá e pegavam carona comigo. Que legal. Porque não tinha. Isso, né? Então, assim, era legal, mas ao mesmo tempo, né, você nunca é aquilo, legal, você é o diferente. Legal você é o diferente. Essa diferença, né, que você tem de realidade, né, do outro não... Esses dias também, uma hora eu fui embora, eu tava saindo do jogo, eu buzinei, eu falei, você tá precisando de uma carona? Ela, não, porque eu moro na Cidade de Deus. Você vai pra, sei lá, aí eu falei, nossa, aí, né, tem uma coisa assim, você falar, caracoles, mas eu vou pra outro canto. Não, obrigado, mas você falou eu vou pegar um ônibus aqui, que horas você vai chegar? Não, como é que foi o seu filho, né, que disse que não queria ensaiar e tal? Então, o meu irmão, por exemplo... começou a gostar. O meu irmão que cantava, né, o do Sapatinho Bruno, ele até queria jogar futebol, mas ele teve um probleminha no coração,
na época e tal, não sei o quê. Aí ele resolveu parar e resolveu ser cantor e falou, nunca mais quis jogar futebol. Meu filho, o Arthur, esse o mais velho, até 11 anos, ele não gostava de futebol. Tipo, caguei pra futebol. Não quero assistir um jogo, trazer jogo do Guarani, jogo tudo. Vem aqui assistir o Mas também você foi ver o jogo do Guarani. Pô, gente, eu vou embora. Foi um prazer estar aqui com vocês. Marina, próxima vez, fica só eu e você aqui. Chama a Gabi. É que se eu falar um negócio desse, meu marido se divorcia de você. É de você, por aí. Não, mas a amizade tá ficando abalada aqui já. Tá ficando abalada. Não, eu não sou. Meu filho é Flamengo. Mas olha só. Entendeu? Você vai fazer Campinas te odiar quase toda aqui. Não, você vai ver. Eu tenho que sair correndo de Campinas, Júlio. Vai fazer peça lá, vão lembrar do programa aqui que você fez. Agora passado. Agora eu fui aceita de novo em Campinas. Eu fui. Eu sou clara. Ela deu umas aprontadas por lá. Mas ele não queria saber de futebol, não queria ver nada. Daqui a pouco, de uma hora para outra, ele queria fazer filme, queria ser diretor de filme e tudo. Agora, ele tá desde 11 anos, só fala em futebol. Tá jogando futebol. Falei, pô, demorou, mas o DNA veio, né? Alguma coisa veio. Ele tá apaixonado. Não, ele fala futebol 24 horas, há 2 anos. Que legal. Enlouqueceu. E que legal você contar isso, porque provavelmente, assim, né, pra vocês não existiu nenhuma expectativa, né? E vocês deram espaço pra ele. Como é que foi isso, assim? Não quero saber de futebol. Como é que bateu isso em você? Ele até acompanhava, ele ia nos lugares, mas assim, ele era um dos únicos, porque os outros 2 filhos dos meus irmãos, tem um que realmente também não gosta de futebol, então eles 2 eram os colados, né? Os 2 netos que não gostavam de futebol. Todo mundo na família sabia. Só que hoje, coitadinho, o filho do meu irmão, que não gosta de futebol até hoje, ele fala assim, eu perdi meu companheiro de produzir um filme e tal. Agora meu filho só quer saber jogar bola. Nossa, olha só. Não dá pra entender. Sabe que eu fiquei aqui curiosa, pensando nessa história toda, pensando na tua infância e agora no teu modo de vida e essa relação que você tem com seus filhos. Como que é a questão da ausência física? Quais são os seus caminhos para suprir essa conexão nos momentos em que você viaja e fica fora? Como é que foi isso em relação ao teu pai? Vocês iam sempre juntos? Ele ficava fora muito tempo? Nossa. E aí, mas a sua mãe é uma que super lugar mãe, é esse né? de ausência? Também tem que falar. Mas né? meu pai ficar 6 meses fora pra gente é como se eu ficasse hoje uma semana. Porque não tinha... Porque a gente chega a acostumar. Acostumar com a ausência chega a ser até ruim de falar. Mas era assim. Tchau, um beijo, boa viagem e tal. Agora a gente estava no Japão, isso foi essa semana, né? Mas eu tô dizendo, meu pai saía assim, falava assim, um beijo e tal, se cuida aí, não sei o quê, boa viagem e tal. E 6 meses que ele ficava longe. E era normal pra gente. E vocês aqui no Brasil? Mas tem uma coisa em relação à minha vida hoje que muda, que é a tecnologia, que é isso aqui. Isso aqui, cara, eu chego no Japão, posso estar em qualquer lugar, eu quero falar com meu filho, eu ligo, oi filho, estão aqui na câmera. Na nossa época, pô, imagina, né? meu pai era daquele marido que brasileiro é fogo, né? Pode estar em qualquer lugar do mundo, esposa, tem que ligar todo dia, né? Os americanos, por exemplo, não são assim, cara. Quando o cara estava aqui no Brasil comigo, quando é que falou com você? Mas tem uns 4 dias que eu não falo com minha esposa. Eu digo, oi? Se meu pai ficar um dia sem falar com minha mãe, mata ele. Eu pego um avião e vem aqui matar ele. Mas acho que é porque a gente é mais... o brasileiro é assim, tem que dar satisfação, né? Tipo, eu cheguei, mas na nossa época era tipo, pô, ligação internacional era caro. Então, se ele viajasse, ele ligava uma vez no dia, né? Pra avisar onde ele tá, babá, como é que tá lá e tudo, como é que estão as coisas, mas... A gente hoje tem uma... Isso é o lado bom, né? Hoje a gente não se conecta se a gente não quiser. Se a gente não quiser. De fato, né? Porque às vezes a gente tem também em relação pais e filhos que estão morando dentro da mesma casa e estão sem nenhuma conexão, né? Então, ela não depende da presença física, também né? Acho, concordo. Você tem algum, assim, um ritualzinho dentro de casa? Por exemplo, eu quando vou jantar com os meus, eu falo, agora celular não, vamos sentar na mesa. Aí, às vezes, eu faço um jogo, umas brincadeiras. Eles têm até um celular deles, de criança, um iPad e tudo, mas assim, só no final de semana, a gente fala. Só no final de semana e olhe lá. Mas eu acho também que a gente quer fazer as crianças entenderem uma coisa, mas a gente fica com isso aqui o tempo todo. E eles observam. Então é difícil também. Você fala para ele que não pode, fala, por que você então fica? Por mais que você fala trabalho, mas às vezes você não está no trabalho, você está no Instagram ali vendo coisa, vendo YouTube. É difícil, cara. A gente não foi criado assim, então é difícil julgar, né? Como é que uma criança que nasceu com isso aqui o tempo todo, a gente foi, eu acho que nós somos privilegiados, que nós somos a última
que pegou os dois, as duas partes, né? A gente porque vai nascer uma geração que nunca viu. Não sabe nem o que é. A gente falava, né? Tá bom, qualquer coisa eu telefone te ligo. Fixo. Hoje as crianças fazem assim. Porque o telefone delas é assim. Não sabe fazer assim. Não sabem fazer isso. Fala, que é isso? Outro dia O negócio da tela, né? Acho que é igual a tela. Eu tenho um laptop até hoje que não é touchscreen, mas o meu filho vai no meu laptop e fala assim, por que não? Eu falei, não, esse daí não tem. Eu tava contando pros meus filhos esses dias como é que a gente fazia. Somos em 3 irmãos lá em casa também. Sim. E aí... pode até pra família. Já pode, viu? Aí, tá bom, o Ricardo também 3, por isso que ele é seu amigo? Isso é Guarani. Isso é Guarani, só de 3 em 3. Vai. E aí eu tava contando pra eles que a gente ia embora da escola e falava, me liga. Então ligava onde? No telefone fixo, claro. né? E aí a gente fazia fila, nós 3 no telefone fixo pra falar com os amigos. Então um falava, pronto, já deu o seu tempo. Aí ligava pra casa da outra amiga. E aí até aí tudo bem. Tá, vocês tinham o tempo, a gente também tem controle de tempo, né? O choque pra eles foi quando eu falei que a gente tinha que ficar sentado ou em pé, parado no lugar do telefone, né? Porque eu tava justamente falando que a gente fazia uma orelhão, coisa... Né? Ele não conheceu o orelhão, não, com moedinha. Eles se encantam. Pedro, parei na Paulista uma vez com ele, comprei a moedinha e ali ele ficou ligando no meu celular encantado com a possibilidade de discar aquele monte de número. Nossa, muito bom. E aí tocava aqui. Eu que sou de música, disco de vinil, até hoje eles acham engraçado. Assim. Você vai comprar com milhares de discos de vinil, aí vou tirando aquele negócio. Vai mostrando. Rapaz, você sabe que é só entrar aqui que você tem a música, né? Eu digo, não, mas é diferente. Mas uma coisa que foi muito valiosa nessa conversa foi mostrar que isso fazia com que a gente fizesse uma coisa de cada vez. Com certeza. Então, enquanto eu falava ao telefone, eu falava ao telefone. Enquanto almoçava. É isso. Né? Não tinha lavar a louça falando no telefone enquanto resolve um problema, fazer... por aí. Porque, e isso era muito saudável pra gente, né? Então, acho que por isso que às vezes a gente mesmo se incomoda com a multitarefa, né? Com essa coisa... Mas você falou o negócio da ausência, olha só que coisa, né? Meu pai ficava muito... Assim, era até um costume nosso, a gente já sabia, assim, era difícil ter meu pai em casa, né? Tipo assim, no Rio, vai buscar em algum lugar. Então, assim, você automaticamente passa a... Tudo você é tua mãe, né? Porque e como que era essa imagem pra tua mãe, assim? Mas até ela, vou te falar, Regiane, até ela, porque meus avós, por parte de mãe, eram que moravam até na Barra, então eles ficavam com a gente quando ela tinha que ir também. Porque ela é minha esposa, então às vezes ficava muito tempo. Ela ia e ficava 3 meses lá. Aí deixava vocês e tinha que ir, né? Porque também pra ela era muito difícil. Ficava 2 meses indo na minha mãe também. Minha mãe ficava 1 mês e meio, ela voltava, depois aí ela ia de novo 1 mês e meio. Entendeu? Porque ela também não queria deixar ele sozinho. Nossa, que difícil. E ele sentia falta. Ainda mais no Japão, por exemplo, então. Mas depois ele foi morar na Turquia, Grécia, Rússia, vários lugares que ele foi treinador. Mas assim, eu tô me baseando mais na época que ele jogava, né? Que ele jogava era viagem o tempo todo. Então voltava para casa, jantava, no dia seguinte ia à escola, daqui a pouco treino, sábado eu tenho que viajar para São Paulo, volta vai para o Rio Grande do Sul, vai para não sei lá. Então sempre foi assim. Eu muito menos, mas hoje eu também viajo muito. Mas meus filhos já acostumaram meio que com essa vida da família, todo mundo viaja, todo mundo tá sempre fora e tal. Mas acho que é uma coisa um pouco menos impactante por causa da tecnologia. Sim. Acho que ajudou muito. E porque também você compreende na pele o que é esse lugar do filho com o pai viajando, né? Eu tento fazer um pouco diferente. Então, você quer estar presente? Você tem essa necessidade? Eu sempre fui. Eu ficava... Uma vez eu lembro, eu não sei o que foi que eu estava viajando, que ela queria levar meu filho pela primeira vez, eu não era médico, alguma coisa, e eu fiquei revoltado, porque eu falei, você não pode, tem que esperar, eu preciso ir, é a primeira vez dele. Ela falou, mano, você está longe, não tem como. Mas eu queria participar de tudo que era o primeiro, mas eu acho que tem uma coisa muito inconscientemente, acho que sei lá, porque meu pai não podia estar com a gente, eu queria estar com meus filhos nessas horas, sabe? Primeiro apresentação, primeiro não sei o quê, primeiro futebol, então tudo eu tento estar presente nos meus filhos, né? Mas você perde muitas coisas. Eu perco, mas são até um pouco mais, um pouco menos. Às vezes um aniversário ou outro de sobrinho, de primo, sei lá de quem, mas de filho, difícil. De filho, eu tento fazer minha programação inteira para... De acordo. De acordo com as crianças, Mas é uma coisa assim... Eu entendo quem não quer ter, quem acha que é uma carga muito
né, em cima, porque realmente é o seguinte, se me perguntasse lá atrás se eu soubesse que era isso, de repente podia até ser que eu falasse, pô, vou abrir mão, porque o amor é tão grande que é outra vida. Eu, às vezes, tenho dificuldade de lembrar como eu era sem eles. É incrível isso. O que eu fazia? Eu pensava em quê durante o dia? Tipo, eu ia fazer o quê? Tá sozinha, eu vou fazer o quê hoje? Cara? Mas, Júnior, eu acho tão maravilhoso a gente poder pensar, a geração que vem vindo aí, poder pensar se quer ou não ter filho, porque esse lugar que você encontrou de relacionamento e de demonstração do afeto, ele é raro. Porque é muito fácil você ouvir, principalmente, a gente precisa falar isso, pais que vão para esse lugar assim de, ok, a minha vida segue, você cuida aí deles, né? E aí eu sigo vivendo a minha vida e quando dá eu tô ali. Agora, você poder fazer opção, se você sabe que o teu desejo profissional te impede de estar presente, você não... Eu acho que a gente deixa a sociedade um pouquinho mais saudável, não colocando no mundo pessoas que não vão ter a presença. Eu também acho. Desse Eu não discordo, né? não discordo, não. Eu discordo de duas coisas, da pessoa que coloca no mundo também sem ter essa responsabilidade e de quem também acha que por ter vai atrapalhar tudo na vida dela. Eu acho que tudo tem uma maneira de você, sabe, de dosar. Então eu não deixo de ter esse amor louco pelos meus filhos, estar sempre com eles. Isso não me impede de fazer absolutamente nada. Até porque, como bem cedo eu sempre expliquei para eles a importância disso, papai tá lá, porque se o papai conseguir isso, cara, a gente vai poder depois, no outro ano, papai conseguiu? Como é que foi a reunião? Vai! Entendeu? Às vezes você não quer ir, não. Que legal. Por exemplo, minha mulher fala, pô, você vai? Daqui a pouco meu próprio filho fala assim, não, é melhor o papai ir, porque pô, isso é um negócio importante para ele. Então, assim, isso para mim, até arrepio, isso para mim ajuda. Claro. Me dá mais motivação para brigar. Mas eu acho que o filho dá mais motivação. Eu acho. Pra você tudo, assim, pra você ser uma profissional melhor, uma mãe melhor, uma pessoa melhor. Suas ações vão falar Eu tô muito. num mês, que você sabe como é que eu tô aqui, meu telefone tá pertinho, porque eu fico falando com milhões de pessoas o tempo todo, tem um evento daqui a 16 dias. Vamos falar sobre esse grande evento, vamos lá. Quando começou? Mas eu vou completar dizendo o seguinte, porque eu tenho que ficar 24 horas nisso. E se minha esposa falar alguma coisa que tem que ir, eles mesmos falam. Não, papai vai. Papai tem que falar no telefone com os outros. Papai, vai lá. Então, assim, é legal porque eles entendem que eu não posso agora. Vai não sei aonde? Não, papai não vai, porque ele tá com o negócio do jogo lá agora, não tem como. Isso é barato, né? Não, é um limite que não tem a ver com falta de afeto. É isso. A gente precisa deixar isso claro. Quantos pais estão presentes 100% do tempo e não estão se conectando com um pingo do afeto daqueles que colocam esse limite? Agora não. Agora eu tô trabalhando, tá tudo certo. A sua esposa também trabalha viajando ou não? Não. Fica mais... Fica em casa. Fica o tempo todo na coisa familiar. Ai, que Mas bom. assim, você pode estar 100% sem estar 100%, eu acho. É o 100% da dedicação, do amor. Nossa, acabar que eu sei que eles estão tão tranquilos lá. É um tempo de qualidade, né? A gente fala muito sobre isso, né? Você está 1 hora, mas você está ali presente, desconectado, né? Mas com aquela criança ali, e às vezes você está do lado e não está dando atenção nenhuma. Às vezes né? áudio, uma ligação, alguma coisa rapidinho, pronto, resolveu o problema. Tá onde? Daqui a pouco a gente... Não, amanhã eu vou estar aí, tá bom? Tá bom, papai, tá. Faz o dever, tá, um beijo, acabou. É saudável. As pessoas acham que você não, vai atrapalhar minha vida, e aí acontece isso que você falou, que é do mesmo jeito aquilo que você falou do sorriso que te tocou e aí você falou, bom, agora sim, né, o pai, que não é... É construção. Tudo na relação com o filho é construção. E aí a segurança que a gente passa para eles, né? Eu vivi isso com a Maria quando ela foi fazer a Matilda. Ela era a única que estava morando com o pai fora de casa. Então eu não fui na estreia de Matilda, né? E aí aconteceu uma coisa muito legal, porque... Como todas as mães, obviamente, estavam na estreia, né? Nenhuma fez o que eu fiz, o que eu pude fazer. Porque é claro que eu estava presente. Eu estava presente no apoio, nas palavras que eu fiz para ela. E aí eu mandei uma coisa para o camarim dela. Para me fazer presente ali, né? E para falar com ela. E aí, algo que nós duas entendemos e que marcou muito. Às vezes marca até mais do que se você tivesse ido lá. E aí, quando a gente se falou depois, ela falou assim para mim... ela atendeu o telefone, né? E aí, a minha pergunta seria... E aí, filha, como foi? Né? Só que aí, quando eu atendi o telefone, ela falou... E aí, mamãe, como foi seu ensaio? Porque ela estava lá sabendo que eu não fui, porque eu estava ensaiando aqui, que a gente estava às vésperas de estrear. Assim também, então, quando a criança
tem o entendimento de que ela é importante e que, ainda assim, e isso não é uma comparação, a mamãe tem coisas que são importantes para ela e isso me faz admirá-la, isso me faz entender o valor do trabalho, essa criança se desenvolve em outros aspectos também. E vai ajudar ela. Vai ajudar ela a falar assim, peraí, minha mãe batalhou por isso, construiu esse caminho, né? Isso eu ia entrevistar rapidinho, desculpa aqui, senão eu vou esquecer. Eu ia entrevistar uma pessoa uma vez, eu estava vendo material, eu estava vendo um podcast dela com outras pessoas e tal, e falando assim, que negócio de contra ter filho e tal. Aí falou assim, elas estavam falando assim no programa. Mas é que nem meu marido diz, que o pai dele dizia, sei lá, não sei o quê. Todo mundo acha que ter filho, vai ser sempre aquele amor, 100%, não sei o quê. Claro que não vai ser só problema. Mas meu marido dizia, é só problema, não sei o quê. Eu fiquei pensando assim, eu falei, vem cá, se você não tiver filho, aí você vai seguir a carreira de atriz. Você acha que vai ser também o quê? Mar de rosas? Você vai ser como? Não vai ter problema o dia inteiro também? Você não vai ser demitida, você não vai ser cortada, você não vai ficar com depressão, sei lá, vai ficar sem emprego. Gente, com filho ou sem filho, você vai ter problema. Problema a gente vai ter na vida sempre. Sim. Então, a questão é depositar neles. Exatamente. Gente, a minha maior preocupação é mostrar para eles o quanto eu amo o que eu faço. Para eles entenderem também que o lugar do trabalho é algo bom. É muito bom. Você tá fazendo por você, entendeu? Para ter essa presença, o seu desejo. Eu acho que eu sempre falo isso para eles. Você vai, vou porque sabe que a mamãe ama o que faz, assim, sabe? Eu acho isso tão importante, faz parte entendeu? Da vida. E isso é uma coisa para dizer, assim, para quem tá ouvindo a gente e tá pensando... Porque tem uma pergunta que em algum momento chega da criança pequena quando ela não se sente... com o tanquinho do amor, da atenção preenchidos por um pai ou uma mãe que trabalham fora, que mas você vai trabalhar? Mas você não prefere ficar comigo? Você prefere seu trabalho do que ficar comigo? A criança, principalmente ali na idade dos 4, 5 anos, vai fazer essa pergunta. E muitas vezes, né, os pais me procuram assim, e aí, o que eu respondo? Eu sempre digo assim, foge da resposta, se eu não trabalhar, não tem comida na mesa. Se eu não trabalhar, não tem a sua escola. Se eu não trabalhar, não tem a sua viagem. Porque a gente só associa aí o trabalho ao dinheiro. Ao dinheiro, também. E se a gente puder colocar um sorriso no rosto e dizer, filho, vou. Porque eu me sinto muito feliz trabalhando. É bom. Porque é bom. E eu te amo muito. E agora é o momento de eu ir trabalhar. Então, assim, são as duas verdades. Por isso que eu gosto de usar o E. Não é assim, filho, eu te amo, você é muito importante pra mim, mas o papai tem que trabalhar, porque aí fica assim... Tá, então se ele tá indo trabalhar mais, então ele tá indo trabalhar porque ele gosta mais do trabalho. Eu não gosto dessa crítica que é assim, tipo, tá vendo? Eles falam como se filho, é o amor, como é que é? Amor infinito, então é mar de rosas tudo. Não é isso, é um amor infinito, mas também tem problema. Agora, e se você é uma cantora e fala... Nossa, eu amo o que eu faço. Também é um mar de rosas sempre? Não é também. Nossa, eu amo, é lindo. Até porque o amor é a emoção que compreende todas as outras, né? No amor cabe raiva, cabe medo. Cabe tudo. Cabe alegria, cabe tudo. Aí você falou que ia falar do Jogo das Estrelas. Eu amo o Jogo das Estrelas, mas é problema atrás de problema. Olha lá, o celular do lado. A pessoa, olha lá, respondendo. Aliás, fazer evento é a arte de esconder M's. M's. Tô eu aqui louca, né? Porque quando o evento fica ótimo, todo mundo fala assim, nossa, Júnior, eu vi, tava perfeito. Eu começo a rir por dentro, eu falo, perfeito, se isso é perfeito, imagina. Mas como é que veio essa ideia? Conta, porque é tão conhecido, né? Então, o projeto é muito legal. É gratificante demais. 2003, eu voltando do Japão, no meu último clube. E aí não sabia o que eu ia fazer, vou continuar jogando futebol, era meu sonho, não sei o que. O pai estava num processo de transição lá do centro de futebol. Aí eu falei, você quer que eu ajude a cuidar? Né? Enquanto eu não sei, comecei a cuidar. Comecei a cuidar do centro de futebol. Zico. E aí chegou, em 2004, 2 professores lá falando comigo, eu sempre discutia o que a gente ia fazer e tal. E um deles falou, por que você acha da gente fazer um jogo beneficente aqui no CFZ? Para animar aqui e tal, porque a gente está querendo escrever mais gente, fazer isso, movimentar o centro de futebol. Só uma curiosidade, desde quando tem ali? Ali, o Zico? 95. Desde 95? 95. Gente, era nada, né? E eu comecei a trabalhar ali no final de 2003, assim, início de 2004. Legal. E aí, em 2004, no final do ano, me veio, né, eles falaram comigo, eu falei, legal, vamos fazer isso e tal. E eu tinha muito essa coisa de evento, porque eu vou muito a show e tal, jogo. Falei, beleza, vamos fazer. Aí você imagina, comecei a ligar para os jogadores, falei com meu pai, falei, vamos fazer um negócio aqui, porque tal. Aí eu lembro do Renato Gaúcho, do Júnior, os caras chegando com um saco de alimento. Era 1 quilo de alimento, 2 quilos de alimento e tal.
Mas você imagina numa quarta-feira à noite, com 800 pessoas lá chovendo, assim, não tinha nem 1000. E nós fizemos um joguinho, consegui a Sport TV transmitir e tal, não sei o que, beleza. Aí, pô, segundo ano, ano que vem, vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo. Aí foi quando eu tive a ideia louca de, pô, eu podia trazer, assim, um Maradona. Você é maluco, trazer um Maradona. Maradona tinha operado, tava magrinho, né, tal. Aí ligamos lá, conseguimos alguém contar do Maradona. Pai, ele quer $200 mil. Eu falei, pô, você tá maluco, não tem nem R$1.000. Tá bom. Aí, faltando um dia para o segundo evento nosso, a gente já tinha colocado uma arquibancada para 2, 3 mil pessoas e tal. Ligam da Argentina, diz, o Maradona disse que vai, porque ama seu pai, você, não sei o quê, de graça, mas se você levar 7 amigos e tal, não sei o quê. Aí eu falei, vamos agora. Liga que a gente gasta. Tinha conseguido um patrocíniozinho lá, 50 mil. Lá. Falei, isso vai gastar com 25 mil, com hotel, com tudo. Vamos trazer ele. Trouxemos. Maradona veio. A imprensa que chegou no CFZ no segundo jogo foi uma loucura, assim. Era muita gente. E aí, no terceiro ano, eu falei, pô, vou botar uma arquibancada para 7 mil aqui no CFZ. E nós botamos para vender e acabou no mesmo dia. 7 mil. Uau. E aí, até na época, o Leonardo, o jogador, trouxe o Sidorf, que jogou no Botafogo e tudo, e ele estava no Rio. E aí, quando deu 7 mil, eu falei, cara, isso aqui tem potencial para ir para uma coisa maior. E aí, eu fui direto no Maracanã. E aí, quando eu contei pro meu pai que eu fechei com o Maracanã, era o Eduardo Paes, na época, que era o da Suderj. E o Eduardo Paes falou para mim, Júnior, com todo respeito, cara, eu amo seu pai e tal, mas não vai ter ninguém, cara, entre o Natal e o Ano Novo, não vai ter ninguém no Maracanã. Aí eu falei, cara, deixa comigo, você consegue me dar de graça o Maracanã? Na época era pagar os custos e tal. Consegui um patrocínio, liguei pro meu pai, falei, você é maluco, pô? Cara, a gente botou 7 mil lá, se botar o dobro, que é 15 mil, não vai ter ninguém no Maracanã. Aí eu falei, você confia em mim? Então deixa eu fazer. E aí deu 40 e poucas mil pessoas. Primeiro. Né? Aí o Eduardo Paes me ligou depois do jogo, filha da mãe, tudo bem que tu avisou, né? Eu te avisei. Aí fizemos o 5º ano, que foi o segundo do Maracanã, no terceiro, nós batemos o recorde de um jogo beneficente no Brasil, que foram 72 mil pessoas. Uau! E aí você imagina, uma coisa que tudo eu visualizava, eu ia falando, vamos fazer. Então a gente foi aprendendo com a prática, com a minha equipe de produção. Quer dizer, hoje, em dezembro de 2024, nós estamos fazendo a 20ª edição. Nossa, e o evento cresce cada vez mais, a média é de 50, 60 mil pessoas por jogo. Nós acabamos de anunciar o primeiro jogo da estreia no Japão, que eu fui lá agora e a gente... Assim, é uma coisa muito gratificante. Lá? No Japão, em julho de 2025. Uau! Em Hiroshima, que são 80 anos da bomba, né, atômica, quando caiu lá. Então, eles estão fazendo uma série de eventos para, não é celebrar, mas assim, celebrar a reconstrução da cidade, tudo, e lembrar do que aconteceu. Então, é demais, né? Assim, você vê... Quando eu cheguei no estádio, quando eu vi que eram 70 mil pessoas que foram chegando, porque a gente vendeu 40 mil no mesmo dia, 30 mil no mesmo dia. Assim, foi uma loucura. E você vê aquilo dali que você pensou, e eu fui planejando aquilo, e ver o resultado daquilo, e ver a sequência, né? Quer dizer, quantos eventos, você sabe? É o Carnaval, é o Rock in Rio, mas quantos que ficam assim? E com sucesso. Mas a arrecadação vai para alguma instituição? Não, a arrecadação é o seguinte, parte da renda, claro, você tem custos de tudo e tal, mas parte da renda a gente escolhe instituições, chegam muitas, né, pra gente. A gente, em 20 anos, já deve ter ajudado mais de 400 instituições, assim, diferentes, né? Nossa. Projetos sociais, mesmo quando tem uma tragédia, por exemplo, em alguns lugares, às vezes acontece e a gente ajuda. Mas esse ano a gente conseguiu a chancela da Unicef no nosso jogo. Eles nos procuraram, então foi uma coisa legal. Então, a grande parte dessa renda vai para a Unicef, que vai, né, fazer isso. Então, assim, é uma chancela internacional, mundial. Então, assim, é uma coisa muito bacana. Mas é muito tempo de trabalho. É quase meio ano aí de trabalho. É quase um ano de trabalho. Assim, você não para. Quando acabar o jogo, eu brinco que 28 de dezembro é o jogo, 29 eu já estou pensando no ano que vem. É carnaval. Tem carnaval, Tudo aquilo para aquele diazinho ali, né? E como se trata de um jogo que você não paga os artistas do espetáculo, ele é mais complexo ainda, porque você... Como é que um patrocinador ele tem que confiar muito em mim, principalmente, que é quem faz tudo em relação aos jogadores, que você vai entregar um elenco... Sabe, o Rock in Rio, ele contrata o Guns N' Roses, você sabe que o Guns N' Roses vai, que a Rihanna vai, que o sei lá quem vai. Eu não. O cara não sabe quem vai vir. Ele tem que confiar em mim que eu vou trazer um elenco, sabe, à altura do que é o jogo. E aí envolve também aquilo. O cara pode confirmar e um dia antes, eu não vou. Não vou. Tá no direito dele.
É ruim, assim, para a imagem dele, legal, mas... E tem outros que não estavam na programação. Isso. 2 dias antes, o cara, eu tô aqui no Rio. Vou dar uma ideia. Mentira. Eu acho que você podia fazer o futebol das estrelas. Chama as meninas que jogam futebol com atrizes. Não, primeiro... Eu vou lá defender meus filhos. Não, vamos lá. Primeiro, que o evento, ele não é só o jogo das estrelas. Ele tem um jogo antes, que é dos artistas. Sim, dos amigos do Loreto, tá sempre lá. Isso, mas não é só artista de televisão. Tem cantor, até atletas de outros esportes. Tipo, sabe assim, o Zé Aldo, sei lá, alguém assim, eles jogam também nesse jogo. Agora, hoje em dia tem influencers, hoje em dia tem cantor de funk, tem YouTube, tem de tudo. Só que muitos desses jogos beneficentes, eles misturam. Sim. Então tá lá o Neymar com o Alexandre Pires, com não sei quem e tal. No nosso, é um único, que é só jogador, que o público de futebol quer ver jogador, e antes o público de celebridades. Então é mó barato, assim. Esse ano, por exemplo, o jogo vai ser 6h30, o principal. 4 horas é os artistas. Você chega, às vezes, 4h30 no Maracanã, tem 25 mil pessoas, 30 mil pessoas no Maracanã vendo os artistas. Isso é muito louco, entendeu? Muito. E eles se sentem jogador ali, o cara faz o gol, vai pra lá. O artista, né? Aquele que... Quero ir, Marina, quero ir no feminino. Você vai jogar também, arruma esse joelho. Não, e as mulheres jogam nesse jogo, tá? Jogou Ludmilla, jogou um monte de gente que já jogou nesse jogo. É a tua chance. Se você disser que é Guarani a partir de hoje... Pronto. É assim, chantagem pública. Cantar o hino e tal, você vai aprender. Gente, vou passar a letra. Posso ir ali, já volto. Quer jogar, né? Tudo tem um preço. O preço é falar. Só assistir, né? Não, desistiu. Já desistiu. Não aceitou a chantagem. Que coisa, né? Acho que nesse momento ela pensou, um filho São Paulino, um filho Flamengo. E ela tá de preto, que é o rival, o nosso rival lá é preto, né? Tem que não tem nenhuma faixinha branca, né? A Corinthians eu perdoo, mas tem um outro lá que... Preto e branco, branquinho preto. Porque ela não sabe, ela nem sabe o que é. Mas, bom, pelo menos isso é bom, né? Isso é bom, ela não sabe o que é. Ponte Preta, gente. Não fala essas coisas aqui. Não é assim, gente. Vai ter tacardia nele. Pelo amor de Deus. Olha lá, só lá no código de figurinha. Olha lá, figurinha, mãe. Figurinha. Tomara que esse cafezinho esteja bom depois, pra aguentar essa coisa. É puxado. Muito bom, muito bom. Júnior, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse caminho aí dos 3 filhos, conta pra gente, assim, qual foi a experiência como pai que você teve que mais te desafiou, que você falou assim, cara, agora é comigo. Porque tem sempre às vezes é uma doença de um filho, às vezes é uma situação que você tem que parar para estar com aquele filho por algum motivo, né? Que você bate no peito e fala, sou eu. É comigo e agora não tem mais ninguém, sai todo mundo da frente que eu... Você tem um desafio que você viveu, assim? De repente eu não vou lembrar de um episódio só. Então, se você tivesse mandado essa pergunta antes, eu ia ter parado de pensar, mas eu não... Não, mas é que... honestamente, humildemente, eu acho que eu sou assim o tempo todo. Eu acho que eu sou o tempo todo. Parece que eu não fujo. Eu acho que nós, humanos, seres, né? Na verdade, até o animal é assim, é um instinto, né? Nosso. De proteção. Comigo eu nunca perdi. Eu nunca senti que eu não tinha. Sabe? Mesmo nos momentos... isso não é criação, não é nada. Eu acho que isso é da gente, de mim. Eu sempre tive muita fé no que eu vou fazer. Eu sempre fui meio que... Você vai fazer isso? Vou. Você sabe? Não. E como é que você vai fazer? Eu falei, cara, se eu vou. Legal. Por vontade, sei lá, né? Você falou agora de negócio de doença, por exemplo. Eu lembro uma vez que eu fui viajar para o Japão e um dia antes minha filha estava com pneumonia e teve que ser internada, que ela não podia tomar antibiótico, né? Porque ela não conseguia. E aí eu desmarquei minha viagem, fiquei. A gente passou a viagem para outra semana e ela ficou uma semana. Eu ficava o dia inteiro lá no hospital, ia toda hora. E depois é que eu fui. Isso é uma situação. Né? Porque é isso que eu falo. A hora que a gente bate no peito e fala assim... ninguém marca esse gol. Esse é meu, esse né? É meu. Então, essa viagem vai ser adiada. Não, e nisso minha esposa é assim também. Isso eu tenho que falar que assim, a gente... Parceria. E a confiança deles com a gente é uma coisa impressionante, né? Porque o filho confia em você. Sim. Meu pai vai resolver, entendeu? Vou falar com a mamãe. Isso é legal. A gente não foge disso. Eu nunca...
A gente tem uma sobriedade, parece assim, né? É legal. A Rê tem uma situação do filho que bateu a cabeça, caiu com a cabeça, começou aquela história do tombo no buraco. No buraco do Antônio, nossa. Que é isso, assim, você fala... domínio na hora, assim, né? Depois... Domínio da emoção, porque sou eu. Se eu não fizer, ninguém vai fazer, né? Eu tenho um episódio, resolver, levar pro hospital. Eu tenho um episódio, mas não disso, de resolver. Nada a ver com nada, mas é que eu lembrei aqui agora. Que o meu filho, esse que eu falei, o Arthur, que, por exemplo, não era com futebol, nem com esporte, né? Que eu sou mais viciado no... Eu falo do Guarani, eu sou mais Boston de basquete do que Guarani. E eles são torcedores hoje, todos, né? Mas eu lembro que, como meu filho mais velho não era muito de esporte, eu, dentro de mim, achava que tinha uma coisa tipo assim, puta, eu queria que fosse aquele filho comigo vendo tudo, e ele não queria ver. Então eu achava assim, pô, será que ele é mais coisa com a mãe? Tal. E aí uma vez eu tava viajando, e eu não lembro o que foi, que eu fiz alguma coisa para ele lá, ou ele ficou mal, sei lá, e minha mulher falou, tava no telefone comigo, eu falei, pô, ele ficou, não sei o que, ela falou também, né? Tá falando com o herói dele. Aí herói dele? Eu falei, você não sabe que você é o herói dele, da vida dele? E aí me deu aquela, tipo, eu tava lá, né? Eu falei, caraca. Então, sabia, não, essa situação... super-herói de verdade, super-pai. Muito bonito, achei legal, assim, essas que situações. é uma frase, às vezes, que muda a tua, né? Falo, minha concepção, não sei lá, minha ideia. Mindset. Tipo assim... Caramba, não parei pra pensar nisso, né? Aí uma vez eu perguntei pra ela, quando eu voltei, eu falei, o que você falou? Ela falou, ele vê você como... Entendeu? Seus filhos veem assim, então... Pô, que legal. Muito, é lindo, né? São instantes que a gente toma consciência desse nosso lugar, né? Assim, insubstituível. Por mais que a gente esteja sempre ali, né, presente fisicamente ou não, mas conectado com a criança, tem esses pequenos momentos, assim, né? Que, assim, tem uma vozinha do meu filho, um belo dia, colocando ele na cama para dormir, como fazia sempre, todas as noites. Mamãe, obrigada por ser minha mãe. Demais, né? Aí pronto, aí a gente fala isso até hoje. E é legal quando ela sabe seus defeitos. O herói não é aquela coisa de ele é perfeito. Não, às vezes fala... É real, né? Papai, você também... Herói real. Herói real. Ele vai fazendo isso, fala, porra, filha da mãe, então você sabe... Mas eles falam isso, tipo assim, quando... É muito legal. E é bom a gente falar também, eu falo isso pra eles, assim, eu falo que eu quero sempre agradecer por eles terem me escolhido pra ser a mãe deles, assim. É muito bom, né, de falar, que eu falo, esperei tanto. Aí eu sempre falo, né, que o Gabriel foi muito desejado e o Antônio um presente, porque eu acho que eu ia matar de tanto amor e teve que vir outro. Eu não sei se com vocês é assim, mas assim, algumas características nossas, como filho e como pai, era a mesma coisa. Então, por exemplo, eu quebro, por isso que eu deixo o copo aqui, porque eu quebro muita coisa, acho que é energia, eu sempre bato sem querer, quebrava um negócio na minha casa, minha mãe, é o Júnior, né? Jarra caiu, eu fazia assim, aí eu... Então, meus filhos hoje quebram alguma coisa? Claro. Papai. É você, não é? Não, pô. É muito engraçado. Muito características. Papai fala muito palavrão. Eu digo, não é assim. Você fala assim. Palavrão. Eu falo? Papai, você não vê. Você fala o dia inteiro. Eu digo, pô, sacanagem. Muito bom, né? Muito é legal. Júnior, você tem uma energia maravilhosa. Pô, eu acho que esse também. movimento, assim, né, do jogo das estrelas só acontece porque você é um cara muito, muito especial, né? Uma pessoa que abraça a gente, né? E é muito legal. E que seja... Que passe com todos os oceanos, que você chegue no Japão com esse sucesso que é aqui. Porque acho que você faz tudo com muito amor. A gente vê muito amor, assim, em volta de você, né? Porque o amor, ele não precisa estar o tempo todo, né, feliz, e o tempo todo, tudo vai ter problema o tempo todo. Sim. Problema, a vida é isso. É saber como administra isso, você vai estar aqui, vai dar um problema aqui, vai dar um problema ali atrás. Acabou de dar um problema aqui no Acabou de dar um problema. Opa, voltou! Olha! Vamos falar. Tem esse galã aí, gente, vocês podem seguir Júnior Coimbra. Olha que legal, show. Tem 295 vídeos, está incluído um vídeo de uma certa atriz. Pessoa. Essa atriz, ela estava desfilando no carnaval. Ela olhou para um camarote e quase caiu lá de cima, toda destrambelhada. Minha primeira vez no carnaval. Isso é um assunto na família até hoje. Você jura? Você vai naquele...
Mentira, para. Olha, a gente tá aqui oferecendo Opa! um brinde nosso. Mãe que é pro pai, ó. Pode isso, mãe. A câmera tá aqui? Tá a câmera meu aqui, Deus. ó. Vou te dar Pode meu isso, livro mãe. também, porque eu falei Pô, do livro lindo, e não hein? tinha sido Obrigado. publicado. Maíra Vou pegar pra você levar Você pros falou meninos. desse livro lá no Pois nosso é. programa. Vou falar do meu próximo, pode deixar. Isso. Volto lá pra falar. Aliás, que o assistam lá o nosso programa. E assistam depois o do Galvão também, né? Nosso Pato Donald aí. Que Pois é. Você A é gente Pato vai Donald, você é deixar o cantor link aqui. lírico aí, ele. Ele é tudo. É uma mistureba. Ele é uma mistureba. E além de tudo, é nosso amigo do coração. Querido. Olha, Não, muito demais. obrigada. Pô, obrigado a Delícia vocês. de Que bate-papo, isso. muito bom. bom. Obrigado, Ficou obrigado. muito feliz, porque é um pai muito real das É, coisas muito acontecendo. legal. Super papai. Super Super papai. papai. E é bom Super pai. para os outros pais que estão ouvindo, né, terem uma referência, Sim. às vezes até ufa, né? Não sou É. só eu que estou Não sou só saindo eu. e estou vivendo esses dilemas e ao mesmo Sim. tempo me sentindo bem aqui, Se exercendo meu papel eu fosse de dar pai. um conselho, conversem sempre com eles. Explica o que é certo, o que é errado. É. O que você também faz de errado. Sim. Entendeu? Pô, papai, eu podia ser assim também, mas eu não consigo, filho. É. Tomara que você consiga, porque eu não consigo. Eu tô dizendo- E aí eles ficam se sentindo mais... É. Uma relação mais humana, para Mais entender o que próxima, você né? faz. Não Isso criar é muito aquela bom. distância de... O pai Eu em sou cima pai, do pedestal, você né? não faça isso. Não. E o conselho para o pai que o filho chegou e pediu, pai, quero ser jogador de futebol? Olha, se dedique ao máximo, né? Mas muito, se dedique muito. Futebol, ele é um lugar que a gente brinca que é um em 1000, 1 em 1 milhão, às vezes. É muita gente querendo ser jogador de futebol e nem sempre o talento é o que vale. O futebol tem algumas coisas assim diferentes que envolvem... Sim. Então, nem sempre... Né? Tem um pouco de sorte, tem um pouco de estar no lugar certo, na hora certa. Mas a dedicação, acho que como tudo na vida, futebol, como alguém que quer ser artista, como alguém que quer ser Sim. escritor, tem que se dedicar. Dedicar, estudar, que um dia, quando a sorte bater lá, você já É. tá Tá pronto, porque preparado. você estava trabalhando. Pois é, eu vi um cara dizendo isso, que o dia tem 24 horas, né? Se você não está pelo menos 6 horas do dia trabalhando naquilo que você quer ser bom, Sim. você não vai ser bom. Então você tem que se dedicar àquilo dali sempre, né? Com Pelo menos certeza. algumas horas do seu dia, sempre você está ali. É. Acho que é legal. Acho que é Muito isso bom. aí. É isso aí. Aí. Obrigada, Muito bom. gente. Se vocês curtiram, divulgue, repasse nos grupos. Para curta. todos os bugrinos da região Isso. de Campinas que cá nos ouvem. Coitados de vocês. Nós estamos Pode acabar. desculpa, nós estamos numa situação muito ruim, mas ano que vem vai melhorar. Podemos acabar o podcast com o hino, então, no Guarani, para eu me Eu redimir? levo. Sempre Tá bom? Em todo campo que eu for. Aí, olha, só a gente para animar a nossa torcida mesmo. Só a gente. Obrigado Obrigada, demais. Júlia. Adorei.